Depois do Joinville, eu fiz um trabalho de consultoria no Marília Atlético Clube. No Marília, eu morei em Marília. Eu ia em jogo do MAC lá, rapaz. Bento de Abreu, Sampaio Vidal. Olá, Osmar. A gente estava sempre por ali, perto. E conheceu o Luizinho Caicai lá, então? Conheci o Caicai. Conheci o presidente lá, né? O Caicai que tem uma história interessante, né? O apelido dele, você sabe por que é Caicai ou não? Não, isso eu não sei. Ele caiu 2 vezes de avião e sobreviveu. Por isso que o apelido dele é Luizinho Caicai. Figura, assim, espetacular de boa, figura boa demais. E tinha investido demais no clube. Mas demais. Marília quase subiu 2 vezes para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Não subiu uma vez porque perdeu 6 pontos por causa de um registro no jogador, né? Exatamente. E outra vez que era o Botafogo, que estava na disputa com o Palmeiras lá, perderam os mandos também e acabou não dando certo. Acompanhava. E lá a gente foi fazer um trabalho de recuperação financeira, porque o Luizinho queria, na verdade, deixar de patrocinar o Marília, e nós tivemos um resultado nessa parte muito bom. Obviamente, tecnicamente, não tão bom, porque acabou não sobrevivendo na Série B, caiu para a Série C, e a partir dali teve assim um período muito ruim, né? Até hoje está se batendo para voltar aí às boas condições. Depois disso, ainda fui ao Santos, né? Eu trabalhei no Santos na época do Neymar, na época que o Neymar foi descoberto e fez a sua primeira partida profissional. Isso foi em 2009. O Neymar fez a primeira partida dele enquanto eu estava lá. Eu vi, na verdade, a ascensão dele, do Ganso, né, do André, todos eles subiram nesse período. Isso foi uma experiência muito boa, porque o Santos é o time mais querido do Brasil, Orlando. É uma coisa assim interessante, né? Você tem muitos times que não têm a simpatia de torcedores. O Santos, na verdade, é o que onde ele vai, todo ele mundo tem gosta do Santos de alguma forma, né? É impressionante. Meu pai é santista, então, né? Você tem aquele carinho pelo Santos também. Eu tenho aqui uma camiseta do Pelé, né? Poxa, a história que o Santos tem é algo muito, muito bacana. E eu imagino que é trabalhar dentro, né, de um clube com tanta história, assim. Foi uma experiência muito, muito bacana, muito bacana. Depois disso, sim, aí sim veio o convite do Atlético Paranaense, um convite que, na verdade, foi muito surpresa eu ter recebido. O Marcos, né, que é irmão do Sérgio, me ligou, eu estava, inclusive, viajando, estava fora do país. Ele disse: Marcos, tem certeza que você está me convidando para ser o diretor de futebol do Atlético? Tenho certeza, você aceita? Eu aceito o desafio. Até porque, naquele momento, Orlando, eu precisava desvincular a figura Ocimar Paraná Clube, até porque eu não era mais o torcedor do Paraná Clube, eu era um profissional do futebol. E o Atlético me abriu essa possibilidade de eu dizer para o mundo do futebol que o Ocimar não é o Ocimar do Paraná Clube somente, ele é um profissional do futebol que estaria ali à disposição do mercado para quem precisasse dos meus trabalhos, né? Obviamente, sofri muita resistência com isso, né? Até amigos meus deixaram até de ser meu amigo. Do Barulho, que foi a época que contrataram. Conheço também o Dr. Marcos, grande figura, grande sujeito, né? E ele teve muito peito, né, para te chamar, né? Porque a gente sabe o barulho que isso causa, e você de aceitar, né, o desafio. Mas isso faz parte da vida profissional, né? E eu fiquei 2 anos lá. Eu me surpreendo hoje com o tempo que eu fiquei. Porque quando eu fui ao Atlético, o Atlético estava quase na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2009. E aí nós fizemos uma alteração de treinador, trouxemos o Antônio Lopes e, no final, acabamos nos livrando do rebaixamento com 2 rodadas de antecedência. E no ano seguinte, a gente tirou o 5º lugar. Quinto, era o Carpegiani, era o técnico, né, naquele ano. Exatamente, só que, infelizmente, naquele ano só 4 iam para a Libertadores. Mas nós ficamos em 5º lugar, foi uma das melhores campanhas do Atlético até então, né? Fora aquela que ele tinha sido campeão brasileiro. Assim, teria sido a 2ª melhor campanha. Então, foi uma experiência muito grande e me colocou no mercado como um profissional. Então, eu agradeço muito ao Marcos, eu agradeço muito à instituição Atlético Paranaense, no sentido de que me desvinculou da figura de Ocimar Paraná Clube com a figura do Ocimar profissional do futebol. E o Atlético naquela época era um time com uma gestão muito profissional já, né, Ocimar?
O Marcos sempre foi uma pessoa muito, muito séria, né? Muito honesta, e ele, na verdade, por ser tão sério e honesto, ele acabou, na verdade, deixando de fazer algumas loucuras que um dirigente de futebol sempre tem que fazer, né? Desde que seja dentro da medida, eu acho que tem que ter um pouquinho de louco, senão não sai do lugar. Não muito louco, um pouquinho de louco só. Ousado, e o Marcos, digamos assim. na seriedade dele, ele preferiu deixar o caixa com dinheiro do que efetivamente tentar alguma coisa mais arrojada, né? Então, isso foi muito, muito bacana. Então, aconteceu exatamente nesse sentido. Você saiu antes do final da gestão, né, do Marcos Poncelet? Eu saí, na verdade, antes de terminar o estadual de 2011. Né? Houve uma pressão muito grande a partir de que nós perdemos os 2 campeonatos com o Curitiba, nós fomos vice-campeões, e a torcida realmente já estava... E você vê, né, que, obviamente, se analisando na época, poxa, aquele time do Curitiba, do início da década ali, chegou 2 vezes na final da Copa do Brasil, era Everton Ribeiro, Rafinha, era um baita time, né? Poxa. Exatamente, era um time muito bom, mas o torcedor não entende isso, né? Então, realmente, havia uma pressão muito grande e eu fui ao Marcos e disse, Marcos, eu vou sair. Tinha sido recentemente trocado o treinador, uma coisa que eu também não tinha concordado muito, a saída do Geninho para a vinda do Adilson. E aí eu já saí antes do último jogo do campeonato estadual. Não participei do Campeonato Brasileiro de 2011, que, infelizmente, o Atlético acabou sendo rebaixado, né? Mas eu não participei disso. Então, foi uma experiência muito, muito, muito bacana. Depois do Atlético, eu ainda estive na Ponte Preta, né? A Ponte. Um clube também muito interessante e difícil de trabalhar. Consegui trabalhar 2 anos lá. A rivalidade em Campinas é algo potente. Eu confesso a você que lá existem 2 campeonatos. O Guarani e Ponte Preta e o resto. São os 2 campeonatos que existem. É uma coisa assim impressionante como eles vivem esse clássico que eles chamam de derby, né? E eu tive possibilidade de estar lá por 3 ocasiões, vendo isso. Realmente é uma coisa ímpar. E a Ponte Preta é um clube que tem muita influência da torcida organizada. E isso faz muito mal para a Ponte Preta, sabe? Todo clube que, na verdade, der muito poder para a torcida organizada, ele vai ter problema. Porque é aquilo que eu te disse lá no começo, o torcedor é para torcer, não é para dirigir. E enquanto o torcedor deixa de torcer e se envolve com a direção do clube, ele deixa de ser torcedor. E isso é uma confusão muito, muito, muito séria para que o clube não tenha o caminho correto. Mas, mesmo assim, eu consegui ficar 2 anos lá. Fomos vice-campeões da Copa Sul-Americana, uma coisa que a Ponte Preta nunca tinha conseguido, né? E também, como Atlético, eu saí antes do Campeonato Brasileiro de 2013, saí no 2º ou 3º jogo, 2ª ou 3ª rodada, e a Ponte também acabou, no final, caindo para a Série B.